vai ser passado e que nos está sendo passado através da obra de André Luiz, do livro Nosso Lar, nos mostrando a visão que ele teve do plano espiritual mais próximo que ele encontrou, para que nós possamos nos redirecionar em nossas atitudes, em nossos pensamentos, para assim poder sermos bem melhores no futuro do que fomos até hoje. Em nome de Deus, de Jesus, Bezerra de Menezes e de todos os santos, esse estudo desta noite assim seja. Vamos Pois lá, bem, então, gente. capítulo 3, não é isso? Isso, capítulo 3, oração coletiva. Antes de iniciar, a gente se lembra que no capítulo 2, André Luiz, colado ao lodo, no momento de profundo desespero, ele pensou no Criador e fez uma prece. Fez uma prece longa. Ele não sabe quanto tempo ele fez essa prece, até porque ele não sabe nem quanto tempo ele estava ali, porque o local por onde ele perambulava e fugia não tinha uma iluminação diferenciada. Era uma iluminação constante, era muita neblina, era um ambiente hostil para ele. E agora nós estamos já após a prece dele, Clarencio apareceu para ele e disse que o pai não desamparava nenhum de seus filhos. O recolheu numa maca, chamou 2 auxiliares para poder conduzi-lo para uma colônia espiritual próxima que ali se encontrava, que no caso nós sabemos é Nosso Lar. Pois bem, seguindo o texto, embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros. Coberto de trepadeiras floridas e graciosas, tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosos. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, à feição de grande hospital terreno. 2 jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram pressurosos ao chamado do meu benfeitor. E quando me acomodavam num leito de emergência para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo em que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobilado, onde me ofereceram um leito acolhedor. Envolvendo os 2 enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer, por fim: amigos, por quem sois?
Explicai-me em que novo mundo me encontro, de que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Um deles afagou-me a fronte, como se fora conhecido pessoal de longo tempo, e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Aqui, entretanto, isso aí é bom a gente perceber bem essa frase. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Agora eu gostaria de fazer um parêntese, porque eu fiz uma pesquisa e eu sei que nós temos aqui muitas pessoas estudiosas que poderão já saber o que eu vou dizer. Mas muitas das coisas a gente estuda lá durante o nosso ginásio, durante o nosso colégio, né? Durante o estudo nosso, e a gente nem percebe. Se nós olharmos o planeta Terra, ele tem um tamanho, e o raio equatorial da Terra é de 6.378 quilômetros. O outro planeta que é muito próximo em tamanho da Terra é Vênus, e Marte é muito menor. Então, Marte é um planeta pequeno em relação a Vênus e em relação à Terra. Mercúrio é menor ainda, e a gente sabe que Júpiter é gigantesco, e Saturno também é muito grande, Urano e Netuno são imensos também. Agora, uma pequena curiosidade: vocês sabiam que todos esses planetas, juntos e misturados, cabem dentro do Sol e ainda sobra espaço? Cabe 1.300.000 terras dentro do Sol. O nosso Sol é uma coisa tão gigantesca, e a gente olha durante o dia aquela bolinha de fogo lá no céu e não imagina a imensidão, o tamanho que tem esse Sol. Mais ainda, nós recebemos do Sol a luz que vivifica as nossas vidas, as nossas plantas, nos fornecendo alimento, e a gente até hoje não sabe todas as energias que recebemos do Sol. A gente ainda não tem um conhecimento e nem aparelhagem suficiente para poder perceber quais os tipos de energia que nós estamos recebendo. Mas o que foi dito lá no livro do André Luiz é que, com uma visão um pouco mais acurada, a gente pode ver que a luz solar tem muitas outras coisas que a gente ainda não percebeu, mas que atua fortemente em nossas vidas, nos auxiliando a viver e a passar por esta existência. Amigos, por quem sois, explicai-me em que novo mundo me encontro, de que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante. Quer dizer, ele se sentiu alimentado, ele se sentiu confortado pela luz que ele estava recebendo, e essa luz era do sol, e ele, nesta hora, nem estava sabendo que era a luz do sol. Um deles afagou minha fronte, como se fora conhecido pessoal de longo tempo, e acentuou. Já estamos no texto de novo. Estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina nesse momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico.
e a nossa percepção visual é muito mais rica. Agora, vamos à fala do André Luiz. Meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda que invadiu o quarto, através das janelas, e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei então que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nolo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me assim ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. E através desse estudo do livro Nosso Lar, a gente passa a perceber como muitas vezes nós passamos pela vida sem nos importarmos com todas as dádivas que nos são concedidas através dessa natureza bendita que nos é oferecida neste planeta para que nós possamos viver. Esse planeta que não é a única casa para espíritos. É lógico que nós podemos, aqui eu vou abrir um outro parêntese, uma vez numa palestra ou num estudo, eu falei sobre isso. Aqui na própria Terra, tem lugares onde nós, seres humanos, não conseguimos estar. Por exemplo, se nós subirmos pela atmosfera afora, vai chegar numa altitude tal que nós não vamos conseguir respirar. Vocês sabem que pilotos de jato e de alguns aviões precisam de um capacete com oxigênio para poder respirar, porque o ar lá em cima é muito rarefeito. Muitos aventureiros que subiram o Pico Everest tiveram problemas seríssimos, tanto pelo problema da falta de oxigênio, como problema de pressão na grande altitude onde eles se encontravam. Assim como nós observamos que certos pássaros estão muito mais próximos das nossas casas e não voam em grandes altitudes, enquanto a gente vê águias e abutres em alturas imensas, fazendo seus voos e com uma visão acurada das suas presas lá no solo. E nós também podemos observar como a Terra parece que são vários planetas dentro de um único planeta. Por exemplo, na vida aquática, nós temos peixes que vivem na água doce, outros peixes vivem na água salgada. Alguns peixes vivem mais na superfície, outros vivem em grandes profundidades. Se nós lembrarmos, recentemente houve uma tragédia com um submarinozinho chamado Titã, que foi fazer uma excursão ao Titanic e implodiu, porque a pressão nas laterais daquela estrutura foi tão grande que aquele aparelho não suportou e implodiu. As pessoas tiveram morte instantânea. Então, naquela profundidade, nós não conseguimos sobreviver, mas lá tem peixes que sobrevivem, tem seres que vivem naquelas profundidades. Então, em outros planetas, em outras condições, por mais extremas que seja para o corpo humano, nós podemos inferir, através disso que eu falei, pode haver uma forma de vida que suporta pressão, temperatura, suporta falta de oxigênio, respira outro tipo de gás. Se precisar respirar, respira, se não precisar, não respira. Então, a gente não pode pensar que nós, os terráqueos, somos a cereja do bolo da criação. É isso que, através desse estudo, nós estamos aprendendo que há muitas formas de vida por todo o universo. A essa altura, desculpa, eu vou voltar aqui e vou ler de novo esta parte aqui. Meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito,
fixou a luz branda que invadia o quarto através das janelas e perdi-me no curso de profundas cogitações. Então eu recordei que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nolo concede para o caminho eterno da vida. Então eu me semelhava assim a um cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. Então os olhos dele agora se abriram um pouco mais para uma visão mais ampla da criação. Ô, Gil, A essa... Oi. só para contribuir um pouco com a reflexão, a gente pode imaginar, digamos assim, o deslumbramento do André Luiz, porque ele passou um período muito grande em regiões que eram muito inferiores. Era como se ele tivesse, né, migrado da superfície, enquanto ele era encarnado, que ele tinha uma condição, foi para uma condição muito inferior, né, no umbral, nesse período que ele passou, que não entrava a luz solar, a gente lembrar, não tinha vegetação, ele vivia em charcos, né, não divisava um horizonte muito extenso por causa da bruma né, abarcava tudo, e aí ele é resgatado para um local lá né, na colônia, onde essa atmosfera já era completamente diferente, as energias circundantes eram de outra, né, vibração, então é fácil imaginar esse deslumbramento dele, esse espanto, né, em que ele se encontrava nesse momento, porque era como se ele tivesse ido para um outro planeta mesmo. Quando ele pergunta da luz, ele faz referência, que estrela é essa? De onde é essa estrela? Ou seja, a princípio, ele julgou que estivesse em outro planeta. E que provavelmente, se algum dia, dentro da nossa caminhada, a gente for galgando as esferas, porque nós sabemos que, mesmo contíguas à Terra, existem algumas esferas, né? 6, 7, né? Dependendo do que as pessoas consideram. Cada vez que a gente mudar para uma esfera dessa, é como se fosse outro planeta mesmo. Mas o que são os planetas? Na realidade, os planetas, os orbes, eles não são nada mais do que, digamos assim, uma agregação de matérias em determinada forma. Então, quando a gente muda de esfera, o que mudou na realidade? O tipo de matéria, né, que caracteriza aquela esfera. Então, uma esfera superior, como, por exemplo, nós vamos ver mais para frente, em que habitava a mãe de André Luiz, é na própria Terra, na circunstância, né? Circundando a Terra, mas é outra esfera, um outro tipo de matéria muito mais sutilizada, muito mais etérea, digamos assim, mas ainda assim é o mesmo planeta, né? É como se fosse fases, como se fosse apresentações diferentes, né, das composições das matérias que compõem o mesmo orbe, né? E a gente já sabe pelas obras de Chico Xavier que Júpiter, por exemplo, que a ciência humana afirma que é um planeta gasoso, no entanto, está repleto de vida, né, pulsante e evoluída, muito mais do que a Terra. Então, para a gente ter uma noção dessa situação
pela qual André Luiz estava passando, como era novo para ele, como era um motivo de espanto e de conforto para ele, digamos assim. Perfeito. Além de que, o que você falou sobre Júpiter, hélio e hidrogênio, é a maior composição dele. Tem ventos, tempestades imensas, mas quando a gente, quando tudo que é falado, a gente pensa como se fosse impossível um ser humano viver lá. E a gente sabe que, neste caso, realmente é. Assim como eu até queria ter citado, logo aqui no início, uma experiência que eu tive, eu não sei quantas pessoas aqui no grupo, eu sei que tem pessoas aqui que já fez viagem internacional, voou sobre o mar. Eu voei sobre o mar só pela costa do Brasil, mas uma coisa, assim, certas belezas que a Terra tem, que a gente fica deslumbrado, por exemplo, quando a gente vai chegar no Rio de Janeiro em um avião pequeno, um turbohélice, que voa em baixa altitude, em menos velocidade, a gente vê aquela floresta, aquela Mata Atlântica, a gente voa horas e horas e horas só sobre florestas. E eu fiz uma viagem para Belém do Pará, também num avião desse tipo, e quando a gente voa sobre a floresta amazônica, é um tapete verde maravilhoso, a gente fica extasiado com as nuvens, a gente fica impressionado com tanta beleza, a água passando lá embaixo, porque quando você está num jato a grandes altitudes, a sua visão é muito pequena, muitas vezes as nuvens tampam, mas quando a gente está em aviões menores, a baixa altitude, a gente vê o tanto de beleza que a Terra tem. Outras belezas que nós podemos observar são as flores, muitas das flores que nós cultivamos, muitas partes da natureza onde nós visitamos, onde tem muita beleza agregada, a gente fica extasiado. Agora, imagina o André Luiz quando chega num lugar desse e as belezas vão se multiplicando em grande quantidade para os olhos dele, e ele ainda vai citar em outros capítulos, em outros livros, muito mais beleza. A gente não vai avançar, claro, já falando sobre isso, mas ele dizendo o tanto de coisas bonitas que tem em nosso lar. E a gente mal conhece as belezas que nós temos aqui no solo onde a gente pisa, ou perto, até mesmo em Lagoa Santa. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu gostava muito de fazer corrida trail run, que é correr por trilhas, por estrada de terra. Eu não conhecia Lagoa Santa, mas eu conheci muito lugar em Lagoa Santa que é tão bonito. O ar, você respira, você sente o ar diferente, você sente a umidade do ar, você vê aquela neblina assim, na parte da manhã, aquela neblina entrando pelas suas narinas, umedecendo as suas vias respiratórias, você sente um bem-estar. Então, nós temos muitas belezas aqui, nós temos muitas maravilhas e muitas vezes nós nem temos oportunidade de apreciá-las. E André Luiz, quando falou que ele estava cego a isso tudo, foram séculos de escuridão, realmente, porque muitas vezes a gente passa a vida inteira sem conhecer todas as belezas. E a maior beleza que muitas vezes a gente esquece de trabalhar, que não é o nosso caso, que nós estamos aqui nesta noite reunidos em estudo, é a beleza espiritual. É compreender que, além dessas belezas naturais que o nosso Criador propicia para o nosso aprendizado, nós precisamos desenvolver ainda mais a beleza espiritual nossa e daqueles que entram em relação conosco. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois,
Acho que você saltou uma parte aí, Gil. Ah, tá. A essa Tá? altura, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias amparavam-me a alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Observem aqui, nesta pequena passagem, a ação imediata do caldo reconfortante sobre o organismo perispirítico dele, que é o corpo físico que ele está ostentando naquele plano aonde ele está agora. A ação é quase imediata, ele sente uma reação quase que instantânea. Porque nós, quando tomamos um comprimido, a gente precisa de umas 20 minutos, meia hora, uma hora para o comprimido fazer efeito. Nessa situação aqui, ele já sentiu imediatamente uma reação, ele se sentiu reconfortado, ele sentiu que havia alguma coisa naquela água fresca, um fluido divino, que uma pequena porção de líquido reanimava-o inesperadamente. Quer dizer, a maravilha que é a fluidificação nos planos superiores. Oh, Pode falar. uma contribuição. A gente aprendeu uma coisa muito importante estudando o livro Evolução em Dois Mundos, estudando o livro Evolução em Dois Mundos, muito interessante. O livro Evolução em Dois Mundos, né, escrito por André Luiz também, só que nesse livro, se em todos ele já faz isso, mas nesse livro, Evolução em Dois Mundos, ele coloca todo um conhecimento da fisiologia e da biologia, né? Porque ele era um médico, né? Precisou, tipo assim, fazer um mestrado, um doutorado em medicina do plano espiritual para ele poder atuar. Mas no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz fala que, após o desencarne, o nosso corpo espiritual, perispírito, é como se fosse idêntico ao nosso corpo físico, mas tem duas áreas que sofrem grandes transformações, né? Quais que são essas partes do corpo que são bastante diferentes do nosso corpo físico, do corpo espiritual, do corpo perispiritual, em se comparando ao corpo físico? É o sistema digestivo, né? E também na parte dos músculos. Por que tem essa diferença? Porque como a alimentação no plano espiritual ela vai ser menos densa, menos sólida, obviamente que o corpo não vai precisar de um sistema digestivo tão elaborado, tão, digamos assim, tão potencial, né? E porque os alimentos, eles têm uma natureza, como você já falou aí, Gil, mais fluídica. Então, quando ele ingere essa sopa, o que faz efeito tão rapidamente também? Os fluidos magnéticos, né, que eram levados por essa sopa, né? Então, esse alimento, certamente, ele foi preparado de tal maneira que o magnetismo impregnado nele, né, tinha o potencial de levar um fortalecimento e um benefício para o André Luiz. Então, esse efeito também
mais imediato e muito eficiente, é devido a essa condição magnética, porque lá a lógica vai ser outra. Não é necessário você ingerir um alimento e esperar que o organismo absorva as vitaminas, as proteínas, né? Todas os nutrientes daquele alimento na maneira tradicional que o nosso corpo encarnado, né, está preparado para fazer, através da preparação durante milhares de anos, milênios, né? No plano espiritual, não, esse processo é diferente. Não é uma digestão no sentido usual, como é no plano encarnado. Então, por isso que é mais sutilizado os alimentos, né? E mais para frente, isso vai estar mais detalhado em um capítulo do livro Nosso Lar, que traz até uma discussão sobre essa parte da alimentação. André Luiz vai trazer revelações muito interessantes sobre essa parte. A outra parte, que é referente aos músculos, por que essa outra parte também ela não precisa ser tão reforçada como precisa ser no corpo físico? Porque aqui nós estamos sob uma influência gravitacional e uma densidade muito mais pesada. Então, digamos assim, a gente vive num plano em que os movimentos são físicos, você precisa de força para levantar uma coisa, para construir alguma coisa, né, baseado na força. No plano espiritual, né, mais uma força mental. Lógico que os músculos continuam sendo ainda úteis em algumas ocasiões, principalmente quando o espírito ainda não está plenamente desenvolvido, então, evidentemente que os músculos continuam tendo o seu papel. Mas, na maioria das vezes, e digamos assim, na logística, em todas as coisas que precisam ser feitas no mundo espiritual, a mente tem um papel, né, mais importante do que os músculos, né, na execução mesmo, não só no planejamento, porque a gente sabe que tudo que a gente executa passou pela mente antes, pelo pensamento antes. Mas no mundo espiritual, o pensamento plasma, né? Então, aquelas construções, por exemplo, que a gente vai ver passagens nas obras do André Luiz, que os espíritos vão trabalhando com as formas mentais, vão plasmando, né, de outra maneira. Então, tem uma lógica, né, conforme traz para nós essa descrição no livro Evolução em Dois Mundos, essa diferenciação do corpo perispiritual e do corpo físico. Era só essa contribuição que eu achei muito interessante, vinculada a essa passagem. E é importante também para nós entendermos que o nosso lar é uma colônia próxima à Terra, mas existem postos de socorro, existem outras colônias aonde muitas vezes a necessidade de trabalhadores que utilizam, vamos dizer assim, um pouco mais de energia para prestar o socorro e para que aqueles socorridos possam entender o socorro, são necessários. Então, vamos dizer assim, um pouquinho mais de força física. Já em nosso lar, isso vamos dizer assim, já é um pouco mais evoluído. Em outras passagens, em outros livros, nós vamos, para quem ainda não leu, vai ver que tem postos de socorro e outras esferas, outras cidades espirituais, aonde é necessário também um pouco mais de energia, inclusive para deter aqueles espíritos mais rebeldes e rebelados, etc.
Mas isso tudo aí faz parte do conhecimento que nós estamos amealhando através desse estudo para entendermos um pouquinho mais do plano espiritual. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam-me o coração ante meu olhar indagador. O enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, a ligação direta com as preces da governadoria. Aqui eu gostaria também, uma das artes que o Senhor, nosso Criador, através dos materiais, através das vibrações, propicia aos seres humanos é a música. A música, houve lá no passado distante homens que, trabalhando com metais, trabalhando com madeira, criaram instrumentos. E esses instrumentos têm vibrações. Eu não sei se aqui no grupo tem alguém, mas todos que seja músico, mas eu acredito que a música, ela atravessa e penetra nas nossas partes mais sensíveis, vibracionais da nossa mente e até do nosso cérebro físico, produzindo vibrações salutares quando esta música é boa, quando esta música vamos dizer assim, é uma música, é uma harmonia de sons, porque existem as músicas que são músicas comerciais, são músicas para vender, muitas delas não têm aquela sonoridade. Por isso que muita gente gosta de música clássica, e certas músicas, quando a gente ouve, a gente se sente enlevado. Sabe aquelas músicas que a gente, muitas vezes, é colocada aí na nossa casa, com os sons da água, com um piano ao fundo, etc. Teve situações onde eu, uma vez, encontrei uma partitura de uma música que eu muito queria, e, ao tocar a música, eu não conseguia parar de chorar, porque, ao tocar, aqueles sons me produziam lágrimas. Aquela música, ela afetava fortemente a minha área cerebral de harmonia. Então, dentro dos sons que nos são propiciados através da música, existe uma espécie de sintonia que pode modificar o nosso estado de espírito, que modifica o nosso estado de espírito, que nos enleva, que abranda os nossos sentimentos quando eles estão, vamos dizer assim, chacoalhados por alguma situação difícil. Então, ouvir uma música suave, uma música de paz, traz um conforto muito grande, porque aqueles sons, eles carregam com eles vibrações. E quando a gente, na eletrônica, a gente chama de ressonância. Quando um som encontra uma ressonância, ele vibra em outros sons. Por exemplo, um sino, ao tocar perto de outro sino que está em silêncio, se você bater um sino e segurar o som desse sino, abafar ele, o outro sino estará vibrando naquela frequência, mas numa harmônica que aquele outro sino tem. Então, assim, um sino provoca uma harmonia, um som harmônico em outro sino.
Então, quando a gente ouve um som, ouve uma música, a gente também se harmoniza com essa maravilha que são os sons, que são a música. Por isso que lá no nosso lar, a música é muito falada e ela é utilizada na prece das 18 horas. Então, é chegado o crepúsculo em nosso lar, em todos os núcleos desta colônia de trabalho consagrada ao Cristo, a ligação direta com as preces da governadoria. Então, nesse horário, todos param. É incrível, né? Uma cidade inteira, com 1 milhão de almas, para o horário da prece. E enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso. Agora, fique em paz. Voltarei logo após a oração. Empolgou-me ansiedade súbita, disse passou por André Luiz. Não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Você está ainda fraco, esclareceu o gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, veja como esse trabalhador oportunizou ao André Luiz, caso ele sentisse vontade, se ele tivesse condições, se ele quisesse tentar, e ele é daqueles que não joga toalha, ele tentou. Aquela melodia renovava-me as energias profundas. Levantei-me, vencendo dificuldades, e agarrei-me ao braço fraternal, que se me estendia. Gente, lembrar que o cara ficou 8 anos no umbral, estava um farrapo, mas depois daquela sopa e daquela água, depois daquela música, ele sentiu aquela vontade de participar da prece. Então, ele, seguindo vacilante, cheguei a enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Quer dizer, tinha muita gente lá, era muito. Da abóbada cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e flóreas guirlandas, que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Porque muitas vezes a gente chega numa igreja, todo mundo olha para trás, naqueles tempos que a gente frequentava esses cultos, ou a pessoa chega num lugar, todo mundo vira a cabeça para ver, lá ninguém virou a cabeça, ninguém nem prestou atenção nele. Estava todo mundo focado em tudo que estava acontecendo. Todos os circunstantes, atentos, pareciam aguardar alguma coisa, contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam na mente. Notei que, ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz, quase feérica. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Agora, vamos fazer um parênteses aqui. Vamos lembrar que esse livro foi escrito em 1944. Um telão, gente, naquele lugar, era o prenúncio das nossos telões de hoje. Vamos lembrar que, quando a gente começou no Espiritismo, muitos de nós, os quadros usava-se o giz, né? Ou aquele pincel de tinta, né? Que pode ser apagado. Uns nem podia ser apagado, tinha que passar álcool. Então, assim, o prenúncio, lá no plano espiritual, essas invenções já existem, já estão à frente. Então, lá já tinha uma coisa parecida com um telão, com uma televisão, uma coisa gigantesca. Isso em 1900, mais ou menos 1944, se eu não me engano, foi escrito Nosso Lar. Então, para a gente ver
como que o que a gente tem aqui é uma cópia, muitas vezes imperfeita, guardem isso. Muito do que temos aqui, muitas vezes, é uma cópia imperfeita do que temos lá no plano espiritual, e que espíritos que se ligam ao plano espiritual, muitas vezes, têm aquele insight e inventam coisas o mais parecidas possíveis com aquilo que eles viram. Então, sentado em um lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto, em atitude de prece, envergando alva túnica de irradiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo, em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia, entre os que cercavam o velhinho refulgente. Então, aquele senhor que foi lá buscar o André Luiz, lá no umbral, estava entre os 72 que estavam cercando o governador. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa, que mais se assemelhava a leve sopro. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições do nosso lar estão orando com o governador, porque o Clarence era um dos ministros, um dos 72 ministros lá do nosso lar. Através da audição e visão à distância, louvemos o coração invisível do céu. Foi o que o assistente disse para ele. Mal terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misterioso vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas fizeram um delicioso staccato, quer dizer, pequenas paradas, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas. Cariciosa música em seguida respondia aos louvores, procedente talvez de esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas se fixávamos os miosótis celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. Quer dizer, aquele coração se desfez em miosótis, desceu sobre eles e penetrava em todos eles como se fosse uma chuva de energias de um azul maravilhoso. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve, como se fossem bolhas de sabão, né, gente? Se a gente imaginar assim, ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração saudoso e atormentado, à maneira de cálice, muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Com este capítulo e o capítulo anterior, no final dele, nós precisamos, mais uma vez, nos lembrar, nos nossos dias,
em todos os momentos possíveis, e de preferência na hora que nós vamos dormir, ou na hora que nós vamos acordar, de fazer oração. Gente, a gente só compreende o valor da oração, muitas vezes, quando a gente se vê numa situação de dificuldade, porque a gente logo abre a boca para pedir, mas a gente tem que compreender que a gente já precisa fazer sempre a oração de agradecimento. E eu vou contar uma coisa aqui para vocês, porque a maioria do grupo sabe que nós passamos por uma situação bastante difícil, que a nossa filha esteve 12 dias entubada, e a gente sabe que orações, elas são sempre atendidas. E muitas vezes os emissários não precisam ser seres angelicais e divinos, são aqueles que estão mais próximos da gente, que fazem parte das nossas orações. E muitas vezes nas nossas orações, por exemplo, nas minhas orações, eu tenho por costume, eu já falei isso lá na Casa Espírita, eu faço uma oração pelos desencarnados. E eu tenho por costume me lembrar de todos os desencarnados que fizeram diferença na minha vida. Não importa que essa diferença tenha sido positiva ou negativa, porque aquela que a gente chama de negativa, ela foi positiva no sentido da aprendizagem. São pessoas que foram meus vizinhos, foram meus padrinhos, foram meus professores, foram companheiros de escola, foram todos aqueles que, de uma forma ou outra, tiveram influência. E numa dessas, eu senti uma coisa, uma influência muito grande de um espírito que com certeza atuou lá do plano espiritual para nos auxiliar fortemente, entre muitos outros que eu sei que atuaram. Mas, especificamente num caso, a gente notou que algo aconteceu. E eu e a minha esposa, nós até comentamos sobre isso. Nós achamos impressionante que tenha sido aquela pessoa ido lá especificamente para cuidar da nossa filha num momento de muita dificuldade. Então, acreditem na oração, acreditem firmemente que se uma oração, você pode fazer essa oração 20 anos, você pode precisar dela no 1 minuto seguinte aos 20 anos. Porque, às vezes, a gente está fazendo pedido imediato. E se a gente faz pedido imediato e não houve uma preparação do caminho, pode ser que não dê tempo. Mas se a gente já faz, por exemplo, uma oração já de sempre de agradecimento, de pedindo amparo para aquelas almas que foram tão boas conosco, que nos ensinaram, que nos deram tanto conhecimento, que tiveram carinho com a gente, que se importaram com a gente, são pessoas que estavam ali, que muitas vezes estão lá no plano espiritual, precisando de uma precezinha, pequenininha, para poder enxergar que do lado dele está ali a mãe dele, está ali o pai dele, está ali um tio querendo auxiliá-lo, como fez André Luiz, que o tempo todo, não foi dito agora, vai ser dito mais tarde, a mãe dele estava ali tentando auxiliá-lo, só que ela não podia ela se manifestar ali, mas isso aí vai aparecer depois, não vamos adiantar agora não. Mas quando a gente faz uma oração por aquelas pessoas que foram importantes, ou que pode não ter sido no sentido que a gente diz importância, mas que passaram pela nossa vida e que precisam de uma oração. Os suicidas, por exemplo, eu vi muito o Divaldo falar do suicida do trem. Aí eu passei assim, eu tenho a minha lista de suicidas, eu tenho a minha lista de compadres, eu tenho a minha lista de tios, a minha lista de primos, a minha lista de professores, a minha lista de vizinhos.
a minha lista de colegas de trabalho aqui em Lagoa Santa, a minha lista de trabalhos lá em Guaratinguetá. Isso é muito importante, você sabe por quê? Porque são pessoas que desencarnaram, que fizeram diferença na minha vida, e sou grato a eles por tudo que eles fizeram. E se eles puderem ser amparados através das minhas orações, eu já fico feliz, porque eu sei que eu fiz diferença na vida deles. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje, nesta noite. Eu agradeço muito, eu fiz mais a leitura do capítulo, com alguns poucos comentários, mas eu acho que nós precisamos ler o capítulo sempre primeiro, para que a pessoa que vai ler, ou que vai comentar, possa se sair um pouco e fazer mais comentários. Ô, Sidney, pode assumir. Muito Obrigado. bem, Gil, muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, antes da gente finalizar? Nós temos ainda um 2 minutinho, minutos? dois. Ah, não apareceu aquela mensagem que vai fechar, não. É porque nós assinamos o Google Meet, então nós não Entendi. temos aquela, O né, tempo, aquela mas não. angustiosa limitação, não, Eu né? estava assustado aqui, olhando aqui para o lado para É, ver se apareceu a mensagem do Google Meet, aí eu corri. não, mas a gente procura fazer na uma hora para respeitar os Isso. horários, né? Como, Porque tem como a pessoa que gente. precisa sair. Tem Isso. uma aqui querendo falar, Nádia. Pode É falar, N. Nádia, por favor. Boa noite novamente, né, gente? Diante de tudo que o Gilberto deixou para a gente, né, nessa leitura e também nas explanações, eu gostaria de salientar que muitas vezes, né, a gente passa pela vida na correria, a gente só pensa naquele momento do trabalho e esquece, às vezes, né, no caminho do seu trabalho, o quão maravilhas você tem, né? Porque você já sai de casa naquela pressão, porque você tem que chegar na hora, e você vai perder o ônibus, o engarrafamento do trânsito, a mente está tão turbulada de emoções, de imediatismo, digamos assim, que a gente deixa de passar desapercebido um pé de pé, né? Um pássaro, um animal, que a gente vê um cachorro bonito, tudo isso criação do nosso Pai Maior, né? Que nos ofertou um planeta com tanta diversidade e, sobretudo, com tanta maravilha que é o nosso planeta Terra. Né? A gente agradecer, como o Gilberto falou, né? A gente já tem que levantar da cama agradecendo, agradecendo a dádiva da vida, agradecendo o planeta em que nós estamos, né? Dando a oportunidade do nosso crescimento. E é isso aí, era essa contribuição que eu gostaria de deixar. Muito obrigado, Nádia. Mais alguém aí, gente? Bom, então, antes de encerrar, a gente precisa aqui fazer o combinado do próximo apresentador, Pode ser né? eu, lembra que eu falei que o quarto eu ia fazer? Ah, que bom, tinha esquecido, que notícia É, boa que você está me dando. é, Então, no fica quarto eu vou combinado, fazer. então, Nádia. Muito Tá obrigado, ok. então. Eu que Tá agradeço a ótimo. oportunidade. Tá bom, então. Ô, Conceição, você está aí para fazer oração para a gente? Conceição, eu Isso, você pode fazer para a gente a ou a oração? outra? Não, pode ser você. Acho que a outra não está hoje, Ah, não. Pode fazer aí, por favor, a oração. posso sim. Então, diante das maravilhas do aprendizado desta noite, nós elevamos o pensamento a Deus, nosso Mestre Jesus, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo com André Luiz aí sobre essas maravilhas e podendo colocar em prática na nossa vida, ainda em tempo. Estamos reencarnados e temos a oportunidade de aproveitar tudo isso que ele não pôde aproveitar, que ele aprendeu quando estava do lado de lá, né? E agradecemos e pedimos aos espíritos amigos
que possam nos amparar durante a semana, nos auxiliando nesse nosso aprendizado, nos envolvendo com as suas vibrações de amor, para que possamos continuar firmes na nossa caminhada. Muito obrigada. Que assim seja. Muito obrigado. Gente, então, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Boa E noite a até a todos. semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. Obrigada. Obrigada pelo estudo Boa de noite. hoje. Boa noite, pessoal.